O Senhor esteja convosco. No meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos fala desse contraste entre a lei judaica e a vida nova no Espírito Santo, que é dada ao cristão, aquele que recebe o batismo em nome de Jesus. São Paulo, na carta aos Romanos, dedica toda a carta a explicar essa diferença entre aquilo que a lei antiga dava e aquilo que a vida nova em Cristo dá. Essa diferença parece que muitas vezes não é clara para nós. A gente ainda raciocina da mesma forma como se a gente estivesse ainda no Antigo Testamento, como se toda a nossa relação com Deus fosse uma questão de cumprir leis, de cumprir preceitos e de ficar debaixo dos limites, né, de uma lei escrita, e enquanto que aquilo que é próprio da vida cristã é deixar-se conduzir pelo Espírito de Deus que mora em nós e que nos fala desde dentro, que escreve a lei de Deus não na tábua de pedra para que a gente olhe e obedeça com espírito de escravos, mas escreve a lei dentro do nosso coração para que a gente siga ela com espírito de filhos. Essa é a grande diferença. Depois de São Paulo escrever diversos capítulos, terminando com aquele tão bonito capítulo 8º, que é tão importante a gente ler e reler, porque fala da nossa condição de cristãos em Deus. São Paulo dedica os capítulos do 9 ao 11 da carta aos Romanos para falar sobre o povo do Antigo Testamento, os judeus, aqueles que São João Paulo II, quando visitou a sinagoga de Roma, chamou de os nossos irmãos mais velhos. E de fato a nossa relação com eles é uma relação de parentesco. São João Paulo II dizia: com vocês a gente tem uma relação muito diferente do que com as outras religiões, porque as outras religiões, de certo modo, são externas, exteriores ao cristianismo, enquanto que o judaísmo fica no coração do cristianismo. Então, é desse coração que a gente, mergulhando nele, reconhece esses nossos irmãos mais velhos e, ao mesmo tempo que reconhece, sente uma dor, que é essa da qual São Paulo se refere, a dor daqueles que não creram em Cristo. São Paulo diz que a dor dele é tão grande pelos seus irmãos que não creram, que não conseguiram acolher a Cristo,
Ele tem vontade de até ele ser alguém que não crê, para ficar junto com eles, né? Quem tem uma divisão na família ou está longe de alguma pessoa que ama, sente essa dor de quase querer desfazer tudo o que fez para estar de novo com aquela família. Mas São Paulo prossegue, ele diz: eles são os israelitas, a eles pertencem a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas, os patriarcas. E também o maior título deles, segundo Paulo, que é deles é que descende Cristo. Então, Cristo nasce, brota, né, pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, mas brota dentro do judaísmo, de dentro daquele povo da promessa, do qual Maria é a síntese, né, porque é aquela que crê nas promessas de Deus e acolhe as promessas. Então, a gente, escutando isso, a gente pergunta: bom, então, por que não bastou o judaísmo? Por que para Deus a lei de Moisés, o culto ao Deus único, ao Deus de Israel, como que ainda precisava de mais um passo? A mesma pergunta que aquele jovem rico faz a Jesus, né? Eu já observo todos os mandamentos, eu sigo toda a lei, né, do judaísmo, o que mais me falta? E essa descoberta do que falta é justamente a experiência cristã. Que no Evangelho de Lucas a gente tem essas perguntas que Jesus faz, mas que a lei antiga não tem resposta para elas. É permitido, né, no sábado, no dia sagrado, no dia que o descanso é obrigatório, é permitido curar um doente, é permitido restituir a saúde a alguém. O que está acima, o que está por cima, o amor ou o cumprimento da lei? Essa, no fundo, é a pergunta. E é claro que quem vive a vida no Espírito sabe qual é a resposta, que o maior de tudo é o amor, maior do que todas as coisas. A Igreja também tem a sua lei, a sua lei canônica, o seu direito canônico, com as suas diversas leis, preceitos, para um pouco que se organize a vida da Igreja, segundo uma norma de justiça. Mas, quando se trata da salvação, qualquer lei, qualquer preceito, qualquer interdição, qualquer proibição, cai toda por terra. É interessante que essa é a última frase que fecha o código das leis da Igreja, o código de direito canônico, que termina com essa frase, a salvação das almas é a lei suprema da Igreja. Quer dizer, por causa dessa lei caem todas as outras, caem todos os preceitos quando se trata de salvar, na salvação eterna de uma pessoa. Então, que isso seja também uma coisa clara para nós. Às vezes a gente perde o sentido de por que a gente faz ou deixa de fazer as coisas. Às vezes a gente cai numa mentalidade legalista, numa mentalidade burocrática, E o burocrata é aquela pessoa que te exige um documento que prove que uma pessoa está viva, Então você leva para a pessoa e ela olha e diz assim: mas esse documento que prova que a pessoa está viva é de outubro.
Sim, qual é o problema? Não, é que eu preciso também do documento que prove que a pessoa estava viva em setembro, em agosto, em julho. Ah, como se fosse possível você estar morto em agosto e estar vivo em outubro. Né? Então, às vezes a gente faz, e todo mundo, principalmente no Brasil, que é um dos países mais burocráticos do mundo, todo mundo tem essa experiência do absurdo que chega a mentalidade burocrática, da falta de sentido que tem, às vezes, exigências legais, exigências burocráticas. Mas a gente tem que cuidar um pouquinho, porque pouco a pouco essa mesma mentalidade vai pegando em nós. A gente vai se deixando contagiar por ela. E aí a gente esquece a lei suprema, que é a lei do amor. Então, como é bom a gente lembrar que ao receber a vida nova no Espírito Santo, a gente só tem uma lei que resume todas as outras e leva todas as outras à perfeição, que é a lei do amor. Peçamos a Jesus a graça de viver sempre com essa lei diante dos nossos olhos, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e nas nossas ações.